Oi, meus amores, que bom encontrar com vocês aqui. Há alguns dias atrás, nós havíamos conversado sobre as questões em torno do espírito, sobre o que era o espírito, e nós falamos que existem os materialistas e os espiritualistas. Por isso que Kardec criou esse nome espiritismo, porque não é só quem é espírita que é espiritualista, é diferente. Materialista é todo aquele que acredita só na existência da matéria. A vida, o funcionamento do corpo é explicado somente pelas leis da ciência, e quando o corpo morre, acabou tudo, acabou a vida, acabou o ser inteligente, não sobra mais nada. Quem acredita que quando o corpo morre, alguma coisa permanece, independente do que ele entende que vai acontecer com essa coisa, com essa essência ou com esse espírito, é espiritualista. As religiões que acreditam em céu, inferno e purgatório são espiritualistas, porque eles acreditam que alguma coisa sobrevive à morte do corpo e vai seguir o seu caminho. Nós espíritas somos espiritualistas. Mas aí a gente pensa, o que tem de diferente? Qual é a diferença que tem desse espiritualismo dos espíritas para o das outras religiões? E aí, a nossa conversa de hoje é sobre a alma após a morte. O que acontece com a alma, com esse ser inteligente que habita um corpo, quando o corpo morre, quando essa vida deixa de existir? Os espíritos explicaram para Allan Kardec que quando o corpo morre, a alma volta a ser espírito, que é o que ela já era antes de reencarnar. Lembra que nós mencionamos que a diferença entre alma e espírito é que a alma é o espírito que está com o corpo, está de posse de um corpo durante uma experiência terrena? Quando esse corpo morre, o espírito deixa esse corpo aqui na Terra, aquela matéria que vai entrar em decomposição, e segue o seu caminho. Qual é o caminho que o espírito segue para o espiritismo? O espírito volta para o lugar de onde ele veio. Ele volta para o todo universal? Pois é, tinha antigamente algumas pessoas que defendiam essa ideia que se chama panteísmo, que acreditava que tudo fazia parte de uma grande unidade, tem a ver também com a ideia de Deus, e que quando nós morrêssemos, quando nós desencarnássemos, iríamos todos voltar para esse todo universal. Voltaríamos a fazer parte dessa divindade de onde a gente teria saído. Mas se a gente volta para um todo, cadê a nossa identidade? De que adiantou tudo aquilo que a gente viveu aqui na Terra? E outra coisa, se eu me integro num elemento comum, mas perco a minha individualidade, como é que a gente explica esses espíritos que voltam para dar as comunicações e contam histórias particulares, contam coisas que aconteceram em suas vidas com seus familiares, mostrando que eles têm uma identidade única? Nós entendemos, e os espíritos explicam isso para Allan Kardec, que a nossa vida verdadeira é no mundo espiritual. No momento da morte, existe um processo de desligamento do espírito. Isso dói? Os espíritos falam que não. Os espíritos dizem que a gente sofre muito mais durante a nossa vida terrena do que no momento da morte. Mas como é que é esse desligamento? Eles falam que vai gradativamente separando, desfazendo os laços que prendem o espírito ao corpo. Aliás, eles falam que é muito curioso porque no mundo espiritual, quando a gente dorme e sai passeando por aí, pode isso? Pode, mas eu vou explicar isso depois. Mas quando a gente dorme e sai passeando por aí em algum lugar, dá para reconhecer quem está encarnado, porque parece que existe um fio ligando esse corpo espiritual que o espírito está com ele lá no mundo espiritual ao corpo que ficou preso aqui na Terra. É esse laço que vai sendo desligado, é quase que uma operação cirúrgica. Gradativamente ele vai se desfazendo até que o espírito se liberte daquele corpo que já está danificado ou que passou por um acidente, mas que não tem mais condições de sobreviver. Mas é sempre assim leve? Normalmente é. A não ser nos casos em que a gente escolhe, infelizmente, acabar com a nossa vida achando que vai ser mais fácil, achando que vai ser mais leve
ficar livre dos problemas que eu trago nessa existência. O problema é que como a minha vida continua do lado de lá, exatamente da forma como eu construí ela aqui, os problemas que eu criei aqui e eu não resolvi, vão me acompanhar do outro lado. As dificuldades que eu tenho que vencer aqui e eu não venci, vão me acompanhar do outro lado. Com o problema agravado de que eu estraguei de propósito uma máquina que não é minha, que foi emprestada para mim durante essa existência. Por isso que a gente tem tantas notícias de espíritos que escolheram o suicídio e chegam no mundo espiritual num processo muito doloroso, muito sofrido, porque é como se eu estragasse a máquina que eu preciso dela para me locomover. O perispírito sofre com isso e fica muito difícil, muito infeliz a situação desses nossos irmãos. Suicídio nunca é uma boa ideia, nunca nos liberta de verdade das amarguras e das dificuldades da vida. Muito pelo contrário, soma aquelas dificuldades que a gente já traz uma outra série de problemas que vão nos acompanhar durante muito tempo. Tá legal, Rogério, isso daí eu entendi, mas o que acontece com a gente depois que o corpo ficou lá enterrado e eu deixei esse corpo e tô indo para o mundo espiritual? O que vai acontecer comigo lá? Eu vou encontrar com os meus amores de várias vidas, com as pessoas que estavam do lado de lá torcendo para que tudo desse certo para mim nessa existência. Eu vou morar com a minha família espiritual, vou me encontrar com aqueles meus companheiros de outras existências que não puderam estar comigo aqui nessa encarnação. Eu vou continuar a minha vida. Do lado de lá tem tudo que tem aqui. Muito melhor, muito mais evoluído, muito mais bem preparado do que a gente percebe. Casa, escola, locais de trabalho, bibliotecas, centros de estudo, tudo tem no nível muito mais avançado. Ah, Rogério, mas se lá tudo é tão melhor, por que eu não posso escolher voltar para lá logo? Pois é. Lembra que a gente falou uma vez que a Terra, de certa forma, é como se fosse uma escola? E se a gente tem um dia de aula, nós temos que cumprir com as obrigações daquele dia, porque faz parte também do nosso aprendizado. Dentro da nossa casa a gente aprende com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos irmãos. A gente aprende com os computadores que são colocados e trazem tanta informação pra gente. Mas o meu compromisso com a escola, eu tenho que cumprir. Se eu escolho matar a aula e voltar para casa mais cedo, aquelas tarefas que eu tinha que ter feito na escola vão ficar por fazer. E eu ainda vou ter que responder pela minha fuga. Por isso é tão difícil. A mesma coisa acontece com a gente aqui. Eu estou aqui num dia de aula, encontrando um monte de gente que eu gosto demais, alguns que eu gosto menos, mas muitas pessoas que eu preciso conviver com elas nessa existência. Se eu resolver fugir da aula, eu até posso fugir, mas eu vou ter que responder por aquilo que eu fiz. Vamos conversar muito ainda sobre várias outras coisas, mas hoje a gente fica por aqui. Um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus.